Eita, vai lá e deixei meu livro dos Espíritos lá. Mas fui correndo, pega lá. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro dos Espíritos, dar continuidade ao livro dos Espíritos e antes, porém, vamos ler o Evangelho. O Evangelho é o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamando para junto de si o povo, com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Está em Marcos, Lucas, Mateus, João. Belíssima passagem, né? Era essa passagem que eu queria estudar aqui no culto do lar. Mas vamos ler a semana inteira essa passagem. Então, que Jesus nos abençoe, amanhã de estudos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustenta, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, do Cristo Jesus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Obrigado. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos no item 4. Na introdução número 4. Olha a correria, meu livro eu tinha trazido para cá. Estava aqui do meu lado. Pode ligar. Nós estamos na introdução número 4 ainda? Não, né? Ah, sim. Prova da existência de Deus. Isso. Então vamos para a prova de existência de Deus. E pergunta número 4. Vamos lá. Onde se pode encontrar prova da existência de Deus? Júlia, onde se pode encontrar provas da existência de Deus? Pode colar, pode ler. Num axioma que aplicais às vossas ciências. O que é um axioma? Numa verdade, numa verdade que você aplica a ciência, que você tira como a conclusão disso. O axioma é uma verdade. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, vossa razão vos responderá. Você pode dar o nome que você quiser. Como surgiram as estrelas no céu? Ninguém quer falar que é Deus. Cientista é orgulhoso, não admite Deus, né? Na sua grande maioria. Diferentemente de um Einstein, que diz que Deus não jogava dados. Que se Deus não existisse, precisaria o homem inventar Deus para explicar o inexplicável. Então, é a teoria do Big Bang, é a mais aceita, né? Foi uma grande explosão e o universo se fez. Poxa, mas quem iniciou
essa explosão? Que matéria é essa que explodiu? Então você vai sempre buscar que aquilo não se fez por si só, com leis tão precisas. Quando a gente olha o nosso pequeno sistema solar, é quase nada em relação ao universo, ou nada, com leis físicas precisas, né? Os movimentos que a Terra tem, que os planetas têm, a lei de gravidade, enfim, isso aí se deu por acaso, fruto de uma explosão? Então ele faz essa pergunta, né, num axioma, que aplicais à vossa ciência. O que não é obra do homem, é obra de Deus. Mas se você não quiser falar o nome de Deus, fala o nome que você quiser, mas que tem um Criador, tem. Que tem um Criador, tem. Nós não conseguimos conceber esse Criador, e nós vamos ver aqui, a gente não consegue, a gente não tem capacidade. Como uma criança não tem capacidade de fazer um problema de geometria. Pois é, além da criação, tem a manutenção. E a gente sabe, a gente estudando aqui os espíritos, como Leon Denis, os espíritos da codificação, o universo existe porque Deus quer. Deus quer. Então, esse querer é manter a ordem, manter o equilíbrio. Nós existimos porque Ele quer. Aí tem uma observação de Kardec. Pega o microfone aí para vocês perguntarem. Porque quando você fala sem microfone, fica em silêncio aqui, eu tenho que repetir. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Entendeu, Júlia? Todo efeito tem uma causa. Então, a causa de tudo isso, Deus. Você, não existe. Então, você nega a criação. Nega. Mas quando você vem aqui para pertinho da Terra, quando você vê um grande oceano, quando você vê essas montanhas, quando você vê a natureza, como Leon Denis, no Grande Enigma, observando o céu estrelado durante uma viagem que ele fez, durante a noite, a madrugada, e ali ele vê Deus. Quando ele observa as montanhas ao longo da costa, e ele vê Deus. Quando ele observa o mar, as suas ondas, ele já começa com uma frase bonita, um lençol cintilante, né? As ondas, quando batia o raio do sol, e ele descreve ali Deus. Então ele vê Deus na montanha, no céu estrelado, no mar, um espírito de grande sensibilidade, né? Então a gente traz para pertinho da gente. Mas quando a gente vê uma erva pequena, por um capim, nenhum homem consegue reproduzir um capim, uma folha de grama em laboratório. Mas ele transforma o que já existe. Ali ele manipula os genes, tudo bem. Mas criar, ele não cria. Ele não cria nada. O homem é co-criador. Ele parte do princípio de algo que já existe. Como todo espírito, encarnado ou desencarnado, faz isso. Jesus estava aqui na evolução do planeta Terra, o governador da Terra, desde o princípio. Mas a matéria disseminada no espaço, que se aglomerou e formou o planeta Terra, isso são milhões e milhões de séculos que isso vai se desenvolvendo, não foi Jesus quem criou, foi Deus. Tem uma música que eu guardo até hoje, eu ouvi na minha infância, mas eu achava, a Emilinha, antigamente tinha, como é que chamava? Da música, mas como é que tinha uma competição de músicas, né? Festival da Canção, festival. Aí ela escreveu, foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas
fez nascer a eternidade no momento de carinho. É muito bonita essa frase, ela vai falando de Deus ali, foi Deus que fez você. Então é belíssima aquela letra. E foi isso, um momento de amor, ela fala de carinho. O carinho é filho do amor, mas acho que o carinho ali na rima encaixou melhor. Mas é isso, foi Deus que fez. E Leon Denis diz que nós estamos mergulhados no hálito divino, quando ele fala do fluido cósmico universal, que o homem está chegando a essa origem da matéria, que a matéria tem a origem, o seu princípio, que está no fluido cósmico universal. Então já se sabe que os átomos que a gente conhece da tabela periódica, ele não é a menor partícula da matéria, estão subdividindo ali o átomo, então vão chegar lá. Um dia a ciência chega lá, né? Um dia chega lá. Sim. Sim, de acordo com a origem de tudo, por exemplo, a alma, né? A origem da alma, a gente sabe que foi Deus, como tudo começou. Os espíritos não sabem, eles não nos dizem, eles dizem que estão pesquisando isso. A gente pesquisa o perispírito, eles a alma. Você vai lá no índio, numa tribo indígena, ele não sabe o que é um átomo. Então não adianta você falar para o índio que aquela água que corre no rio é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Para ele. Então, olha o nível dele. Ele alcança, ele sabe aquelas coisas, aquelas situações que estão em torno dele. Ele sabe caçar, ele precisa comer. Ele sabe quando vem a chuva. Ele sabe aquelas leis ali que está em torno dele, que atende às suas necessidades. Mas ele não vai além. Ele não consegue ir além. Ele não tem capacidade de ir além. Mas o homem, ele já vai bem além. Mas nós estamos para o índio está para nós, assim como nós estamos para Deus. Então a gente, por mais que a gente conheça, nós estamos ainda muito aquém do conhecimento que o universo tem a nos ensinar. O que a própria Terra, os próprios oceanos, a própria natureza tem para nos ensinar. Nós estamos muito aquém desse conhecimento. Mas ele tem a intuição de que aquilo tudo ali vem de uma força maior. Aí tem uma intuição. Já é inato, né? Sim, é inato nele a ideia de Deus. A ideia de Deus é inata nele. Mas para você conhecer Deus, nos falta, nós vamos ver aqui um sentido. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. O número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus? Foi o que você acabou de falar, Débora, né? O sentimento de Deus está inato lá nele, no índio, Eu estou falando do nosso índio, que não é um ser primitivo. É uma outra sociedade, é uma outra cultura, vive distante da sociedade moderna, mas eles têm a ideia de Deus. Eles têm, não tem um curandeiro lá, não tem um pajé, eles têm. Aí ele responde aqui, de maneira muito simples. Ora, como é que ele perguntou? Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus? Ele responde simplesmente que Deus existe. Ele tem porque Deus existe. Pois de onde lhes viria este sentimento se nada tivesse como base? Ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Toda causa tem seu efeito. Qual foi a causa do barulho? Foi a pancada que eu dei. O efeito foi o barulho. Então tudo que existe no universo tem uma causa. E nós vamos ver que
para toda causa, para todo efeito inteligente, há que se ter uma causa inteligente, que nós vimos lá na introdução. Pena que vocês duas não perderam a introdução. Mas, hoje à noite, se quiser vir para cá de noite também, pode vir. A gente está na introdução. Mas aí, para vocês não perderem, vocês podem ouvir em casa. É uma horinha só, eu faço 50 minutos de estudo à noite. Aqui 1h30. À noite, no máximo 1 hora. De 50 minutos a 1 hora. No máximo. De 7 às 8. Então, hoje à noite tem um livro dos Espíritos. Eu estava um pouco mais à frente. Mas como a turma era todo mundo novo, começou a vir muita gente, eu recomecei. Já fizemos a introdução número 1, que ele faz a diferença de espiritualismo e espiritismo. A introdução número 2, que fala da palavra alma, dos vários significados da palavra alma, e o que significa a alma para nós, né? Esse ser imortal que mantém a sua individualidade após a morte. Então, todas as vezes que a gente fala em alma ou espírito, não, minha filha, não me confunda. Deixa eu terminar. Estou falando da introdução do Livro dos Espíritos, da palavra alma, aqui na introdução. Então, ela mantém a sua individualidade após a morte. A alma, a gente tem algo a mais no corpo que a alma, que mantém a sua individualidade e é imortal. Ela não morre, ela não se acaba. Então, toda vez que falar de alma, é isso que a gente vai entender. Então, nós fizemos as 2 introduções. Vamos para a terceira introdução hoje. Se vocês puderem, viu, Júlia? Acompanhe em casa, pelo menos a introdução. A gente faz 2 introduções no máximo numa aula. Para você acompanhar o livro desde o começo aqui, que nós já vimos essa parte aqui. 6. Então, a consequência é que Deus existe. Por de onde lhe viria este sentimento se nada tivesse como base? É ainda uma consequência do princípio que não é efeito sem causa. Então está em nós, que nós viemos da mão do Criador. É o mesmo princípio. Você pode nunca ter visto a sua mãe. Você foi pego na rua. Não tem criança que é pego no lixo? A família cuida, cria. Ele sabe que teve uma mãe que gerou. Ele teve um pai. Ele sabe disso. Sabe? Não tem como ele não saber. E por mais tacanha que seja essa mente, ele sabe que alguém criou. Não sabe quem foi, mas ele sabe. É o mesmo princípio. Ali, a mãe, nossos pais nos deram um corpo, gerou um corpo. Mas e a alma? A alma veio de algum lugar. A alma não saiu, não surgiu espontaneamente. Ela não surgiu espontaneamente do nada. Plim! Uma estrelinha, plim! Nasceu essa coisa ruim ali, que eu não quero nem falar o nome. Tá? Por causa da camisa dele, um flamenguista ali. Plim! Nasceu. Não. Não é assim. Não é assim. Então alguém criou, não nasci do nada. Como é que eu nasci do nada? Eu não sei. Agora, como foi isso? Eu não sei. Deus nos criou. Então a gente traz isso intuitivamente. Até os negadores de Deus, eles trazem isso em si. Na verdade, o materialista mesmo, são poucos. Tem aquele materialista, graças a Deus, porque ele está esperando algo que venha ao encontro da sua razão. Quando ele encontra isso, essa explicação, ele deixa de ser materialista. Mas mesmo o materialista, graças a Deus, ele vai morrer um dia. Vai se deparar diante de uma realidade. Então, quantas vezes a gente fala com o espírito aqui, ele não acredita em nada disso, já chega, né? Não acredito em nada que você vai falar, não acredito nisso aqui, blá, 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 blá. Tudo bem, amigo. Então você não existe, você está morto, você não existe. Você morreu e não existe. Eu estou falando com quem então? Começa a cair a ficha, né? Se você não acredita em nada disso, eu estou falando aqui com um defunto. Então você não existe, quem está doido sou eu.
Você vai fazendo o espírito raciocinar, você vai fazendo ele raciocinar, vai pegando pela beirada. Muitas vezes esse espírito, esse que não está morto. Sim. Eu vou estar entendendo. É uma outra conversa, sim, sim. Acontece, o espírito morreu e não sabe. Não tem um já morreu e não sabe? A gente falou, já morreu. Pois é, tem literalmente o que morreu e não sabe que morreu. Existe muito espírito. Principalmente os suicidas. Eles não sabem se estão mortos ou se estão vivos. Ele, como que eu estou vivo se eu me matei? Então eu não morri, mas eu me matei. Ora, mas como é que eu estou falando se eu me tomei o veneno? Como que eu estou aqui se eu... Fica nessa confusão. Ele não entende, ele leva tempo. Quando você pega ali o livro Memórias de um Suicida, o Bellarmino, que era um materialista, discípulo de Augusto Comte, uma doutrina materialista, era moda ser contista. Ainda tem hoje muitos contistas. O positivismo vem de Augusto Comte. Você estudou positivismo na faculdade? Não. Então, ele se suicidou. Ele era convicto de que tudo se acabava com o corpo. Ele pegou a tuberculose. Ele era um homem bom, ele não era mau. Ele era egoísta. Mas ele era inteligentíssimo, poliglota, professor. Então ele diz assim, eu peguei uma doença que é incurável, contagiosa, faz a gente sofrer muito. Já tinha visto o pai passar por aquilo. O pai também era contista, a mãe também era. Por que eu vou ficar aqui, vivo, esperando a doença piorar, eu começar a sentir muita dor, contaminar outras pessoas e fazer com que outras pessoas morram também? Não, vou morrer antes, vai acabar tudo mesmo. E ele se enforca. E assim ele desencarna. Tudo bem, passou um período lá no Vale dos Suicidas, de alguns anos, né? Uma década ou mais, vem com aquele grupo, fica 3 anos hospitalizado, né? E nesse tratamento lá do hospital, faz com que eles regridam a memória, para ver, ele se vê como espírito imortal. E quando ele volta, ele toma consciência de si, ele diz assim, ele sai feliz, gritando, bradando, eu sou imortal, eu sou imortal, eu sou imortal. Né? Ele ficou feliz. Mas há quanto tempo ele levou com toda a inteligência dele para chegar à conclusão que ele era imortal? E ele diz assim, se escapa de um tiro, pode se escapar de um tiro, pode se escapar de um veneno, mas ninguém escapa de uma forca. Então eu sou imortal, eu estou vivo, eu estou aqui. Olha o estrago que isso faz na mente da pessoa. E quantos anos ele ficou naquela dúvida, morri ou não morri? E a descrença em Deus. A falta de fé que leva uma pessoa a cometer um ato desse. Por quê? A morte não existe. Fala. A inteligência dele era mais material. Sim, materialista, é. Então ele morreu, mas isso aí você viu, essa inteligência que ele tinha, que ele era abençoado. Era um materialismo, esse era o materialista. Ele não acreditava em nada depois dessa vida. Você acha que esses políticos aí que estão roubando, fazendo o que está acontecendo, acreditam em Deus? Acredita na vida futura? Acredita na reencarnação? Esse pessoal que está provocando a questão da liberação da droga, do aborto, do gênero, essa porcalhada toda aí, eles acreditam em Deus? Não acreditam. Agora, num certo momento, eles vão se deparar com a realidade. E se nós estamos passando por isso, é porque a gente precisa passar. Né? E temos que manter firme a nossa fé, a nossa convicção, os nossos propósitos, não ceder uma vírgula ao mal, porque isso é o mal.
E é o que só se ensina nas faculdades. Por isso que ela não sabe quem é Augusto Conte. Faz uma universidade de letras que você fez, né? E não sabe nada. Por quê? Não ensina nada. Vai ensinar bobagem, droga, blá, 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 e por aí vai. Então a gente está vivendo um momento muito delicado. E esse momento delicado é pela falta de Deus na nossa sociedade. Falta Deus no coração do homem. É pieguice você falar de Deus. É feio falar de Deus. Você não pode dizer eu sou cristão, que logo vem um monte de gente contra você. Então está faltando Deus no coração do homem. Quando Deus voltar, a gente está vivendo um período que vivenciamos na Revolução Francesa. Revolução Francesa você estudou, né? Então, eu não vou falar aqui de Revolução Francesa, porque eu gosto, então a gente acaba lendo um pouquinho, né? Mas na Revolução Francesa, expulsaram Deus da França, junto com os Bourbons. Não, acabou. Vamos expulsar o rei e expulsar Deus da França. Deus, mataram Deus. Deus não existe. Deus não existe. Aí surgem as filosofias, as diversas filosofias, naqueles já vinha um pouco antes contra a ideia de Deus por causa dos desmandos da igreja, aquilo tudo. Aí vem Augusto Conte, Hegel, uma série deles, uma série de filósofos, principalmente na França, mas também na Inglaterra, na Alemanha, com John Locke, enfim, uma porção deles, para explicar a existência humana. Mas sem Deus, aí suicídios em massa, os jovens não encontravam respostas para as suas perguntas, suas dúvidas. Aí ali, no meio dessa bagunça toda, é que surge a doutrina espírita. E a gente está vivendo isso de novo. Exatamente. Com as respostas vem a doutrina espírita. E agora, parece que esse momento recrudesceu, porque o homem está perdido. Ele não encontra resposta nas universidades, ele não encontra nas igrejas. E as respostas que a gente precisa estão aqui. Estão aqui. Ah, mas nós somos muito poucos. Não tenham dúvida, isso vai ser estudado, o Evangelho de Jesus, o livro dos Espíritos, em todas as universidades do planeta. Vai chegar o momento. Porque aqui tem coisas, você acreditando ou não acreditando, você é imortal. Aliás, antes, você aceitando ou não aceitando, você não é corpo apenas. Você sobrevive ao corpo, você é um espírito imortal, querendo ou não querendo. Então isso é uma verdade. Seja onde você nascer, lá com os pinguins no Polo Norte, ou em qualquer país aqui, ou aqui no Brasil, em qualquer país do mundo, ninguém morre. Ah, o que acontece com a alma após a morte? Ninguém vai para o inferno, porque o inferno não existe. Isso é uma mentira, uma invencionice, uma invenção. Mas o homem está desenvolvendo a inteligência, e como o progresso intelectual engendra o progresso moral, ele vai chegar à conclusão de que ele é imortal, mais cedo ou mais tarde. E que ele mantém a sua individualidade. Não existe inferno. Assim como a Terra girando em torno do Sol, que Galileu, né, foi... Por aí vai. E existe continua vida girando em outro planeta? O homem acreditando ou não acreditando, aceitando ou não aceitando, vai chegar um momento que ele vai... E eu acho que é aí que vai dar o clique para tudo isso, porque a ciência está pertinho. Ah, tem vida em Marte, tem vida em Júpiter, tem vida em tudo quanto é lugar. Então, onde é que está essa questão do inferno? Então, a mediunidade é uma coisa que
que é verdadeira, porque Kardec falou isso lá atrás, os espíritos falaram sobre isso. O homem entendendo, aceitando ou não, entendendo ou não, o índio entendendo ou não que tem vida em Marte, independente da compreensão dele, tem vida em tudo quanto é lugar do universo. Ele entendendo ou não entendendo, ele não vai morrer. E a reencarnação, que vem explicar muita, pergunta, muitas dúvidas do homem, do ser humano, que com a reencarnação vai ficar claro. É porque não dá ibope. Tem universidades que já estudam a reencarnação. É porque não interessa falar disso por enquanto, mas vai chegar um momento que vai interessar. A dor vai chegar a um ponto tal, vai doer tanto que o homem vai ter que acordar para o lado espiritual. É ele chegar no fundo do poço, o mal fazer tanto estrago na vida dele que ele vai querer buscar então a luz, o bem. Está tudo no livro dos Espíritos. Então isso aqui será comum, como você aprende na escola matemática, português. Quem é brasileiro, a língua qualquer. Você vai ter que estudar, vai ter que saber. Então, Júlia, nós estamos na vanguarda desse conhecimento. Isso é que importa. E esse conhecimento muda a nossa maneira de ser, muda a nossa conduta diante da vida, a nossa visão de vida, de mundo, de família, de lar. Muda tudo. Com essa visão, com o livro dos Espíritos bem entendido, com o Evangelho no coração, muda tudo para a gente, tudo muda, o mundo muda, o universo muda de cara. Então a gente precisa estudar e compreender. Não adianta você falar, não, isso não existe. Aí você estuda, se você disser, não, eu não concordo com isso, tudo bem, então vamos discutir. Você já leu tudo, o que você não concorda? Ah, eu não acredito nisso. Aí é burrice, Aí é burrice. Você tem que refutar uma ideia com inteligência. Com inteligência. E não, isso não existe. Aí não. Aí é burrice, pô. Você tem que saber. Como que você vai discutir um assunto se você não conhece o assunto? Quando Deus criou os espíritos, ele colocou um pedacinho dele em cada um de nós. Nós somos um pedacinho de Deus. A gente não pode pensar assim, porque senão você vai ter a ideia do panteísmo, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós não somos um pedacinho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus. O homem criou a cadeira, eu não sou a cadeira. Ele criou um invento qualquer. Ele não é aquele invento. Ele desenvolveu com a inteligência dele aquele invento, o celular, por exemplo. Eu não sou o celular ou um pedacinho. O celular não tem um pedacinho meu. Ele é obra minha. O celular é obra minha. Eu que desenvolvi. Olha como é que eu sou esperto. Eu desenvolvi celular, vocês estão todos usando aí que eu desenvolvi essa tecnologia. Mas isso é obra minha. Nós somos obras de Deus. Sim. Mas senão, isso aí leva a ideia do panteísmo, que daqui a pouco eu vou voltar para Deus e eu vou para o todo. Isso não é verdade. Então, há uma corrente, não doutrinária, mas que mistura lá com filosofias indianas, aquelas coisas todas, o Deus que está em mim, saúde, o Deus que está em você, o Deus. Isso aí é a filosofia deles, não é a nossa, tá? Eu não sou Deus. Mas você é teimosa, hein, minha filha? Nós não somos Deus. Não tem um pedacinho de Deus dentro de mim, não. Eu concordei com você. Ah. Só estou falando que a ideia que eu estou falando essa intuição que a gente tem. Isso, é isso aí. É por isso que nós viemos de Deus. Nós viemos de Deus. É isso aí. Como a gente tem certeza que tivemos pais, tivemos uma mãe. Exatamente, é isso aí, por aí está certo. Alguém tem dúvida que nasceu do útero materno?
Mas quem lembra que estava no útero? Alguém lembra? Não lembra. Quando a gente faz o espírito regredir, ele vai até o útero. Ele lembra que ele está no útero, seja ele encarnado ou desencarnado. Lembra direitinho. E ele volta. Aí ele vai ver lá o que é um espírito imortal. Como aconteceu lá com o espírito que a gente falou aqui do suicida lá, o Belarmino. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Continua aqui. Número 6 agora? 6, né? O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus, olha aí, é isso aí que você estava falando. Não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? Kardec faz umas perguntas certinhos, né? Então, ô Júlia, você acreditar em Deus, será que não foi a educação que tua mãe te deu? Tua mãe sempre falou de Deus? É fruto da educação adquirida? Essa é a pergunta que ele está falando. Então, se sabe por que passa de pai para filho? Ele responde, se assim fosse, por que vossos selvagens teriam sentimento, tal sentimento? Então não é educação. Brota da gente. Sentido íntimo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, ele não seria universal e não existiria como as noções das ciências, senão naqueles que tivessem podido receber esse ensinamento. Olha, nos países totalitários é proibido você falar de Deus. O cristianismo não entra de jeito nenhum. As pessoas ficam pensando, vou estar aí numa turminha aí, por que não vai fazer um estágio lá na Coreia do Norte, né? Fica lá um aninho. Eu tenho certeza que não vai aguentar ficar uma semana. Vai fazer um estágiozinho ali em Cuba, vai para lá. Quer a internet? Pega a internet, tenta ligar a internet em Cuba e falar com o mundo inteiro. Vai lá e por aí vai. Eles têm a ideia de Deus. Não conseguem apagar isso porque isso é inato do homem. Eles são proibidos de falar de Deus. Proibido de fazer uma igreja. É o Estado que mantém tudo. É proibido. Mas todo mundo não professa, não fala, por medo. Porque lá tem médium também. Agora faz na família, em casa, escondido. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tem. Na Rússia, na China. Vocês acham que 1,3 bilhão de habitantes lá na China não tem nenhum médium? Hã? Tem, mas não pode falar. Agora olha que beleza a gente está aqui falando disso abertamente. Agora estão querendo que se deixar aí, isso aqui fecha. A gente vai ter que fazer escondido. Eu vou ter que botar uma placa ali, vende-se banana, e a gente vem aqui para dentro. Vocês não sabem o preço que é perder a liberdade. Perder a liberdade. E até mesmo aqui eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. E posso ser cortado. Então, a liberdade é o que a gente tem, como a gente pensa, né? É mais importante do que a própria vida. Pergunta lá o preso que está no xadrez, lá encarcerado, o valor da liberdade. Ele tem vida, ele está vivo, mas não tem liberdade. Então vai lá num coleguinha lá, de um lugar desse aí totalitário, pergunta se ele tem liberdade. Pergunta um cachorro preso numa corrente, tem liberdade? Hoje ainda se faz isso, né? Mas quase. Pois é. Então vamos lá. Então esse sentimento é inato no ser humano. Você pode proibir o camarada de professar a fé dele.
pode proibir, como proíbem. Mas a fé dele é inata nele. Você vai proibir a fé nele? Quantas gerações já se passou nesses lugares e a fé continua inata? Inata, é do ser humano. Não adianta você proibir. Você nasce com ela. Vocês estão vendo como a doutrina espírita faz a gente pensar? Doutrina espírita não é para quem não gosta de pensar, é para quem gosta de pensar. Você tem que pensar. Não é dizer amém o tempo todo, é pensar, raciocinar. Vamos para a próxima. Vocês falam muito aí, a hora já passou já. Poder-se-ia encontrar a causa primeira, é aqui a 7, da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? A pergunta, Kardec só faz pergunta inteligente. A gente pode encontrar a causa de tudo, a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Ali a gente vai encontrar a causa de tudo, a origem de todas as coisas. Olha o que os espíritos respondem. Mas então qual seria a causa desta propriedade? É sempre necessária uma causa primeira. Quem criou Deus? Quem criou Deus, então esse que é o Deus. Ele que criou Deus. Mas o que criou Deus, quem criou ele? Então a gente não chega nunca a uma conclusão. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a galinha, né, que bota o ovo, né? Mas a galinha não nasce do ovo? A gente fica sem a resposta. A gente tem esse axioma que Deus existe, essa verdade que Deus existe. É íntimo, é inato na gente. Pronto. E vamos saber já já por que a gente não consegue entender. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, elas próprias, um efeito, que deve ter uma causa. Entenderam? Entendeu, Júlia? Claro, óbvio. 8. Que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria? Em outras palavras, ao acaso. Boa pergunta, né? Como diz alguém, nasceu tudo por acaso. Resposta, outro absurdo. Que homem de bom senso pode ver no acaso como ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? O nada. São tantas as leis, com tanta precisão, que não pode ter sido obra do acaso. Não pode ser. Se você botar, são muitas, eu não sei quantas leis existem no universo, sei lá, é um número infinito. As leis que nos regem a vida. Se você tiver uma bolinha de número 1 e uma bolinha de número 2 e botar numa sacola, um par ou ímpar, no a dedonha, quando era criança brincava de a dedonha, né? A dedonha. Qual a possibilidade, qual a probabilidade de você tirar a bolinha número 1 do saco com duas bolinhas? Ou no par ou ímpar você ganhar ou errar? 50%, né? Você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de perder. É ou não é? Então, se eu boto aqui, ó, quem acertar, onde está a nota de 50 vai ganhar os 50. Agora, se errar, eu vou ganhar 100. Vamos fazer uma aposta, né? Vocês já vão ficar, vou ou não vou? Você tem 50% de acertar e 50% de errar. Se você botar 3 números numa sacola, número 1, número 2 e número 3, a possibilidade de você pegar em sequência a bolinha número 1, a bolinha número 2 e a bolinha número 3 é de uma para quanto? De
De 1 para 3, não. De 1 para 3, não. Se tiver 2, 50%. É 1 para 2. Se tiver 3, já aumenta, você tem a probabilidade de 1 para... Qual é a probabilidade? Não é 1 para 3, não. Você tem... Então vamos lá. Para eu também não errar, vamos raciocinar. Ó, vamos botar a bolinha de número 1, número 2, número 3, até o número 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, botar no saco. Qual a probabilidade de você pegar na sequência 0, 1, 2, 3, 4 até o 9? É uma potência elevada, é N potência, 1 em 1 milhão, sei lá, uma coisa... Você acha que o universo foi feito por acaso? Fez assim, plum, caiu tudo certinho. Então não tem acaso. Há um ser inteligente por trás de tudo isso. Não tem. Não tem. É isso que a gente tem que pensar, que ele está fazendo a gente raciocinar. Ó, além disso, o acaso é o nada. A harmonia que regula os mecanismos do universo patenteia combinações e visões, por isso que eu falei a combinação aqui, 1, número 2. Combinações e visões determinadas, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. É como se eu pegasse um abecedário, botasse num saco, misturasse, jogasse por alto e cairia as letras ali. A, B, C, D, E, F, até o Z, na sequência. Qual a possibilidade disso acontecer? Qual a probabilidade disso acontecer? A mesma coisa, os números, a bolinha com o número, joga aqui, bum. Aí cai a bolinha número 1, número 2, número 3, número 4, número 1. Qual a probabilidade? É isso aqui, a harmonia que rege o universo, as visões determinadas não pode ser efeito do acaso. Há que se ter uma inteligência por trás de tudo isso. Denominamos essa inteligência de Deus. Última pergunta. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Por que ele botou aqui? Onde se vê na causa primeira? Ele se reporta à pergunta número 1. A resposta que os Espíritos deu à pergunta número 1. Ele perguntou, que é Deus? E os Espíritos responderam, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então é essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas que nós estamos aqui analisando com os Espíritos, procurando entender o que eles quiseram dizer nessas respostas. Então vamos lá. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Kardec também fazia umas perguntas, né? Ele responde aqui. Tendes um provérbio que diz o seguinte, pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Pela obra você vê o artista. Quem foi o artista que pintou o universo? As estrelas do céu. E deu vida a tudo isso. E colocou humanidades e humanidades sem fim em cada globo que está girando sobre nossas cabeças. Que artista foi esse? É isso que ele está dizendo. Olha o raciocínio. Está levando a gente a raciocinar, a pensar. Ninguém vai sair daqui, mas sem pensar. Se alguém falar, Deus não existe, você, não, mas espera aí. Você vai começar a pensar. Diz logo em seguida que
Raciocinar. Aí vem a observação de Allan Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pela sua obra. Nenhum ser humano pode criar o que produz a natureza. A causa primeira é, pois, uma inteligência superior à humanidade. O cara não cria uma grama, ele não cria uma grama. Quaisquer que sejam os prodígios executados pela inteligência humana, esta inteligência tem ela própria uma causa. E quanto maior for o que ela executa, tanto maior deve ser a causa primeira. É essa inteligência que é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem designa. Aí, ô Júlia, você que matou aula até hoje, o que é isso aqui? Vidro. Você sabe fazer um vidro? Como é que é feito o vidro? Com areia. Muito bem, vem da areia. O homem inteligente, ele fez o vidro. Mas ele pegou a matéria-prima, a areia. O homem fabrica areia? O homem consegue em laboratório, com toda a inteligência que ele tem, fabricar um grão de areia? Não. Então, de onde veio essa areia? Quem criou esse grão de areia? E você vai vendo, você vai chegar lá à origem. Os astrônomos, a gente viu aqui o estudo da astronomia no outro dia, que eles calculam que tem mais planeta no universo, mais estrelas no céu, do que os grãos de areia que percorre todo o litoral do mundo, todos os litorais do mundo. Algum flamenguista ia fazer isso? Claro que não, né? Só Deus faz isso. Vamos fazer a nossa prece? Não é bacana a gente pensar? Isso é filosofia. Você pensar, você está pensando. Você vai pensando, você não teve uma resposta, 1 mais 1 são 2. Não. Você teve elementos para raciocinar. Porque não dá para a gente mensurar Deus. Não dá para você definir Deus. Você vai tirando conclusões, né? Você vai pensando. Isso é pensar. Então, que Deus nos abençoe, o Criador. Muito obrigado por esta manhã em que conseguimos livremente pensar. E pensar no Criador. Pensar na criação. Pensar em nós, as criaturas de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos proporcionar, através do Teu Evangelho, essa consciência de que Deus existe, que Deus é Pai, que Deus é a inteligência suprema, que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado aos guias desta casa de amor. Obrigado a Eurípides Barçanufo, nosso patrono, por nos inspirar a sentir Deus, a pensar em Deus. E que esta casa possa ser sempre envolta nas vibrações de amor, porque Deus é amor. E assim nos sustentar, nos mantermos firmes na rocha firme, que soprem os ventos, mas que a nossa casa permaneça firme, iluminando as trevas que nos rodeiam, como um farol, mostrando aonde a embarcação do homem deve aportar. Sustenta-nos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, com os guias desta casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos
os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.